A advogada Viviane Barcy de Moraes enviou diretamente ao banqueiro Daniel Vorcaro a minuta de um contrato milionário de 129 milhões envolvendo o Banco Master. O acordo previa pagamentos de 3,6 milhões por mês durante 3 anos para a prestação de serviços jurídicos junto ao Banco Central, Receita Federal, Congresso Nacional e outros órgãos públicos. Até a liquidação do Banco Master, o escritório recebeu cerca de 80,2 milhões, conforme dados da Receita Federal enviados à CPI do crime organizado. Ontem saiu aquela pequena conversa entre Viviane Moraes, esposa do Alexandre de Moraes, com o Daniel Vorcaro. Aí vamos contextualizar aqui rapidamente, você vai entender a gravidade disso aqui, como a Viviane mentiu. Alexandre de Moraes visita o Vorcaro na casa dele, Alexandre de Moraes com a Viviane Barcy viaja no jatinho do Vorcaro, na maioria das vezes o Alexandre viajou sozinho no jatinho do Vorcaro, vai no Banco Central para defender os interesses do Daniel Vorcaro, manda mensagens de visualização única no dia que o Daniel Vorcaro é preso, e aí tem o tal contrato de 129 milhões de reais, dos quais 80 milhões já haviam sido pagos. Vem a conversa da Viviane de Moraes, aí aqui, meu amigo, a situação fica complicada. Uma negociação de um contrato de 129 milhões de reais sendo feito diretamente com o dono do banco. Não é a equipe jurídica conversando com a equipe jurídica. Sabe por quê? Porque é um contrato para ser feito de forma silenciosa. Era para ser escondido esse contrato. Esse é um contrato para que servisse apenas de contrato de gaveta, em casos absurdos que tivesse que comprovar a origem do dinheiro. A esposa do Alexandre de Moraes manda mensagem: bom dia, segue minuta do contrato, abraço. Aí ela manda a minuta do contrato, certo? E aqui embaixo: oi, tudo bem? Como podemos proceder na assinatura? Prefere eletronicamente ou mando as vias físicas assinadas? Bom, eu queria saber como é que foi a resto dessa conversa, viu? Eu fiquei curioso aqui, mas o que nos mostra isso daqui? Uma tentativa de fabricar um contrato para que ele fosse usado de gaveta, só em casos de urgência, igual aquele documento que a Dilma mandou o Messias levar pro Lula. Mas o que é o que mais chamou a atenção aqui? Foi isso aqui, ó. Mulher de Moraes diz não ter recebido mensagem de Vorcaro em posse da CPI do INSS. Espera aí, ela diz que não recebeu mensagem do Vorcaro? E o que é isso aqui, Viviane Moraes? Que troca de mensagem é essa aqui, então? O Alexandre de Moraes disse a mesma coisa, que não tinha conversado, não trocava mensagens com o Vorcaro, mas já tá provado que trocava mensagens com o Vorcaro. Daí eu fiz uma continha bem rápida. A Viviane Barcy, que recebeu 80 milhões de reais do Vorcaro, lembrando, a gente viu agora no caso da Malu Gaspar, ele usava contratos para comprar pessoas. Esse é o modus operandi do Vorcaro. Ele usa um contrato para enfiar dinheiro na pessoa, para comprar aquelas pessoas. No caso aqui, tudo leva a crer que foi para comprar o Alexandre de Moraes, porque quem atuou em defesa do Vorcaro foi o Alexandre de Moraes. Mas vamos lá. A Viviane Moraes diz que fez 80 reuniões, ela só declara coisa que não tem como ser comprovada. Ela diz que fez, 94 reuniões e 36 pareceres. 94 reuniões e 36 pareceres é o que ela disse. Somando as reuniões e os pareceres, são 130 ações que ela disse que fez no período que ela estava recebendo esses 80 milhões. Amigo, vê isso aqui. Sabe quanto que dá para cada ação? 615 mil reais. 615 mil reais por uma reunião. 615 mil reais por um parecer. Não existe no mundo um escritório de advocacia que cobre algo remotamente parecido com isso. Tá mais do que claro que aqui o objetivo não era pagar por reuniões, compliance, pareceres, reunião de trabalho, nada disso. Tá mais do que claro que o objetivo aqui era comprar um ministro do STF para que esse pudesse agir a favor do banco, que é o banco do Vorcaro, responsável pela maior fraude bancária do mundo. Aí tá envolvido aí Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Flávio Dino. Cara, isso aqui é um escândalo. E o pior, o contrato de 129 milhões de reais falado diretamente com o dono do banco. Não é pelo escritório, não é pelo grupo de advocacia. Cadê os advogados? Cadê o jurídico para analisar o contrato? Não tinha. Era direto da Viviane pro Vorcaro, sendo que a Viviane dizia o quê? Nunca recebi mensagem do Vorcaro. Nunca recebeu mensagem do Vorcaro? Como que esse homem ainda está no STF, gente? O Brasil não tem... Um tapa na cara do povo brasileiro. Alexandre de Moraes ainda está julgando e condenando pessoas. O ponto que chama a atenção não é simplesmente a existência do contrato, mas o contexto em que ele aparece. As mensagens vieram à tona no âmbito de uma investigação da Polícia Federal e, inevitavelmente, levantam questionamentos sobre transparência, conflito de interesses e a necessidade de esclarecimentos públicos. Até o momento, a reportagem informa que o escritório de Viviane Barcy de Moraes preferiu não comentar o caso. Isso não significa, por si só, que exista qualquer irregularidade comprovada. Porém, quando cifras dessa magnitude envolvem pessoas ligadas a autoridades de alto escalão, é natural que a sociedade cobre explicações detalhadas. Em um país onde o cidadão comum enfrenta burocracia para resolver problemas simples, contratos que chegam à casa das centenas de milhões de reais inevitavelmente despertam desconfiança e exigem o máximo de transparência. Afinal, confiança nas instituições não se constrói com silêncio, mas com respostas claras e prestação de contas. Se você quer acompanhar análises críticas dos principais acontecimentos da política brasileira, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe este vídeo e ative o sino das notificações. Aqui você acompanha os fatos, os bastidores e os debates que muitos preferem evitar. Sua participação fortalece o canal e ajuda esse conteúdo a alcançar cada vez mais pessoas.